Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco essa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo no texto que se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Primeiro Crônicas, capítulo 29. E nós vamos fazer uma leitura de maneira pausada. Nós não vamos ler todo o texto de uma só vez, mas conforme nós formos explicando o texto, nós vamos lendo na medida em que o argumento vai se desdobrando. E antes que nós comecemos a exposição do texto, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. Essa noite eu quero falar com você sobre princípios bíblicos sobre o dinheiro. Vou falar sobre dinheiro nessa noite. Mas para tratar sobre um tema como esse, eu pensei em primeiro dizer o que eu não quero dizer. Por ser um tema tão complicado e um ambiente tão poluído teologicamente falando, em relação a isso, ao tema, eu preciso esclarecer aquilo que eu não vou dizer nessa noite e quais não são as minhas intenções com essa exposição. Primeiro, o que eu não quero dizer nessa noite, eu não quero fazer uma palestra sobre como enriquecer. Tá? Essa não é a minha intenção nessa noite. Segundo, eu não quero fazer nessa noite uma espécie de apologia à riqueza, ao dinheiro, em detrimento à pobreza. Eu não quero colocar a pobreza como algo sendo uma maldição de Deus e a riqueza como algo sendo uma bênção de Deus. Eu não quero também nessa noite pregar sobre Deus ter algum tipo de dívida conosco porque nós somos fiéis ou talvez no dízimo ou nas ofertas. Deus não tem dívida alguma conosco. E por último, o que eu não quero pregar nessa noite é sobre dízimo. Quero pregar sobre a forma como nós administramos o nosso dinheiro. Por que a gente precisa pregar sobre um tema como esse, queridos? O dinheiro talvez seja uma das causas que mais tiram o nosso sono. A falta do dinheiro ou descontrole financeiro na nossa casa, ela provoca, além de outras questões, a falta do sono, a intranquilidade dentro de casa. Pode faltar também, pela nossa falta de gerenciamento do nosso dinheiro, faltar alguns benefícios para a nossa família. Alguns benefícios que, inclusive, podem ser básicos. E em se tratando de um tema tão importante e que influencia tanto a nossa vida, a gente precisa estudar sobre isso. E como eu já disse, é difícil falar sobre isso porque nós vivemos num país que durante muito tempo, e ainda nós podemos afirmar isso, que viveu sob a influência e tem vivido sob a influência da teologia da prosperidade. Os irmãos sabem que muitas igrejas e muitos pastores, que inclusive tem muito espaço na mídia, são adeptos a essa teologia da prosperidade, onde se você dá a Deus, à igreja, à liderança da igreja, então você recebe de Deus. E uma frase que eu certa vez ouvi de um desses pastores é que se você é fiel, se você dá tudo aquilo que você tem, Deus entra em uma dívida com você. Deus agora está obrigado com você. Então, queridos, falar sobre dinheiro realmente é algo difícil, é algo delicado, mas precisa ser dito. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, ele vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se tudo é para a glória de Deus, o nosso dinheiro é para a glória de Deus. Nós precisamos entender isso. Agora, como a Bíblia nos mostra o dinheiro, queridos? E isso pode começar a formar uma noção que nós vamos alimentando conforme a nossa vida vai passando. A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, em uma leitura muito superficial, a gente pode perceber que o dinheiro é muito citado no Novo Testamento. E quando ele é citado no Novo Testamento, muitas vezes é de forma negativa. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, verso 22, você vê Jesus
em uma parábola dizendo que o que foi semeado, abre aspas, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, o perigo das riquezas faz com que a palavra de Deus, semeada no nosso coração, se torne infrutífera, porque nós aderimos mais, ou nós nos aproximamos mais das riquezas do que de Deus. Isso de maneira geral no ser humano. Marcos capítulo 10, verso 23, o Senhor Jesus ainda diz também: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mais um texto falando sobre a riqueza de um modo negativo, o dinheiro sobre um modo negativo. Mateus 6, 24 diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui, a expressão que Mateus utiliza é: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, que é a personificação de um Deus que é nada mais, nada menos do que o próprio dinheiro, personificado em uma divindade. No Antigo Testamento, se os irmãos também tiverem a oportunidade de ler esse livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 10, vai dizer que quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Ou seja, se o seu amor tiver empregado no dinheiro, você jamais se satisfará. Nada vai ser suficiente para você. E ainda, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então o Novo Testamento está repleto de passagens, de versículos que mostram o dinheiro de uma forma muito negativa, e talvez isso comece a construir na nossa mente a possibilidade de entender que realmente o dinheiro é coisa ruim, é uma coisa má em si mesma. Quando na verdade, queridos, o dinheiro em si não é uma coisa má. O próprio texto que nós vamos ler diz que Deus é aquele que tem todo o poder e a riqueza nas suas mãos. Se riqueza fosse naturalmente algo ruim, Deus não seria o criador, de todas as coisas que são valiosas do ponto de vista comercial hoje. No Antigo Testamento, queridos, para mostrar que riqueza em si, o dinheiro em si, não é mal, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 8, verso 17. Para a gente começar a construir uma ideia mais equilibrada sobre o dinheiro, e não abraçá-lo como um Deus, mas também não vê-lo como um grande vilão da nossa vida. Deuteronômio capítulo 8, verso 17 nos diz assim: não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirires riquezas. Então, primeiro, queridos, primeira coisa que nós precisamos entender: o dinheiro em si não é um problema. O problema é o nosso coração. O problema é o que está no nosso coração, que acaba se tornando um Deus, e isso reflete na maneira como nós lidamos com as nossas finanças. E sendo, mais uma vez, um tema tão importante para a nossa vida, nós precisamos entender como a Bíblia trata isso, como a Escritura trata a riqueza, o dinheiro. E eu quero dizer para os irmãos que essa não é uma pregação para quem tem muito dinheiro, ou uma pregação para quem tem pouco dinheiro. É para os dois grupos. Para cada um de nós que tem uma renda mensal, para cada um de nós que movimenta algum tipo de finança, nós precisamos entender que a Escritura fala conosco. Seja você já de idade avançada, com anos de carreira profissional, ou você jovem que ainda nem entrou no mercado de trabalho, você precisa entender o que a Bíblia diz sobre o dinheiro. E aqui se os irmãos se lembrarem, eu disse que nós vamos falar sobre princípios bíblicos a respeito do dinheiro. Existe uma grande diferença entre princípio e mandamento. Mandamento é algo fechado, é algo que Deus nos ordena
e nós temos clareza na Escritura. Por exemplo, os 10 mandamentos estão lá, claros, para todo mundo ler e chegar a uma só conclusão. Isso é mandamento, isso não tem conversa, isso é ordem de Deus e está muito claro na Escritura. Agora, princípio é algo que nós olhamos para o texto e conseguimos extrair dele algum tipo de ensinamento, mesmo que isso não seja tão claro quanto um mandamento, quanto os 10 mandamentos. Então, essa noite eu quero tratar sobre princípio e não mandamento. Portanto, entrando já no texto, antes da nossa leitura, na verdade, qual é o contexto da passagem? Esse texto, queridos, de 1 Crônicas 29, ele é um texto que fala sobre os preparativos que Davi está fazendo para construir o templo. Lá no capítulo 28, Davi tem a intenção de iniciar as obras do templo. E ele então decide chamar o profeta Natã para que então ele comunique essa ideia para o profeta, dizendo: eu quero construir um templo ao Senhor, porque eu moro em palácio, mas o Senhor mora ainda numa tenda. E Davi então consulta o profeta e o profeta diz: ok, construa o templo. Só que o profeta recebe uma revelação do Senhor, o Senhor manda o profeta voltar a Davi e dizer que não é Davi que vai construir o templo, porque Davi é um homem de guerra e quem vai construir o templo é seu filho Salomão. Então Davi é proibido de construir o templo nesse contexto, mas Davi não é proibido de organizar a construção, e é isso que ele faz. Davi então começa a organizar a construção e começa a organizar as finanças do reino para que o templo seja construído. E aqui nós chegamos ao texto que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Então, queridos, a primeira questão que eu quero tratar com os irmãos nessa noite, a partir desse texto, sobre como nós lidamos com o dinheiro, a primeira verdade, o primeiro princípio que eu quero trazer para os irmãos é que lidar com o dinheiro é algo que se aprende e que se ensina. Acompanhe comigo versos 1 a 5. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaico e toda sorte de pedras preciosas, e mármore e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, o ouro para os objetos de ouro, e prata para as de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Até aqui. Queridos, ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro. O fato é que Davi reconhecia que Salomão ainda não estava preparado para assumir uma responsabilidade de gerenciamento do templo, da construção do templo e da quantidade de riqueza que isso demandaria. Então, Davi, ele então começa a se esforçar para que essa obra ela ganhe tudo aquilo, que ela receba tudo aquilo que seja necessário para que o templo seja construído. E por que eu disse que lidar com o dinheiro, nesse contexto que nós acabamos de ler, é algo que se aprende? Se os irmãos perceberam, Salomão ainda não tinha condições plenas de administrar uma obra como essa. Davi, então, ele começa como rei, a acumular ou gerenciar as riquezas do reino de Israel, para que ele, então, no momento certo, começasse a construir o templo. E não somente Davi começa a estruturar o reino financeiramente para isso, mas ele então emprega a sua própria riqueza, a sua riqueza pessoal, para que o templo seja construído dessa maneira. Então, queridos, o que nós percebemos nesses 5 primeiros versículos? O que Davi ensina para Salomão nesses 5 primeiros versículos? Primeiro,
Salomão aprende a lição. A primeira coisa que Salomão aprende é a lição da economia e não do esbanjamento. A primeira lição que Salomão aprende é a economia e não o esbanjamento. Os irmãos estão se lembrando, por exemplo, da história, eu quero trazer à memória dos irmãos a história do filho pródigo, que é aquele que teve o seu coração tomado por alguma cobiça, e ele então pega os bens que lhe eram devidos pelo seu pai, e ele então gasta tudo. Ele consome toda a riqueza do seu pai. E a primeira lição que nós percebemos nesse texto é que Davi ensina para Salomão que a obra era tão grande que aquilo que Salomão deveria fazer e aquilo que Davi já havia planejado há muito tempo demandaria muito esforço e demandaria economia. A primeira ordem de Davi, o primeiro ensinamento de Davi é: não seja um esbanjador. Isso é uma ordem para nós. Isso é um princípio para nós. Para que o nosso sono durante as nossas noites sejam tranquilos e não nos preocupemos tanto excessivamente com as nossas finanças, a ponto disso tirar, às vezes, a nossa saúde, a primeira lição que nós precisamos aprender é a ordem da economia. Não gaste mais daquilo que você ganha. Primeira coisa que Salomão aprendeu aqui: Davi estava num empreendimento que demandava certo planejamento, que demandava acúmulo, e ele então se esforçou para isso. E Salomão aprendeu essa primeira lição. A segunda lição que Salomão aprendeu foi a lição da generosidade, queridos. Verso 3, nós acabamos de ler. Verso 2 diz que Davi usou os tesouros do reino para construir o templo, para possibilitar a construção do templo. Mas no verso 3, Davi então extrapola isso. Davi então, ele utiliza as suas finanças pessoais em algo que não era basicamente a sua obrigação. Se o reino já provia os meios financeiros para que o templo fosse construído, Davi não necessariamente precisava empregar os seus tesouros pessoais. E a segunda lição que Salomão aprende é generosidade. Queridos, você precisa ser generoso com aquilo que você tem, ganhando um salário ou ganhando 100 salários mínimos. Não importa o quanto nós temos de receita, o quanto nós temos ganhado. Essas duas primeiras lições que Salomão aprendeu são lições para nós. Generosidade, de empreender esforços pessoais, de ser alguém liberal, de ser alguém que não está preso, não tem o seu coração preso na riqueza, no dinheiro. O dinheiro não nos controla. É isso que Salomão teve que aprender. O dinheiro não nos controla, mas nós controlamos ele. E a generosidade é um aspecto disso. Precisamos ser generosos, e Salomão aprendeu isso. Queridos, se nós quisermos uma geração que trata o dinheiro segundo a Escritura, nós precisamos ensiná-los. Os pais precisam ensinar os filhos a como gerenciar o seu dinheiro. Os pais precisam mostrar para os filhos a não serem pessoas que vão ser esbanjadoras no futuro, que vão ser pessoas que têm o seu nome constantemente sujo por falta de pagamento das suas dívidas. Isso é aprendido, queridos. A criança não nasce sabendo como lidar com finanças. E quando ela vai aprender isso, talvez no futuro, seja a duras penas. E o que Salomão aprendeu aqui com seu pai foi justamente a não ser um esbanjador e a ser generoso com a obra de Deus. E aqui eu quero saudar os pais, e eu vi alguns aqui fazendo isso, os pais que incentivam seus filhos a serem generosos, os seus filhos a trazerem as suas ofertas. Isso ensina generosidade para os filhos. Você quer que o seu filho seja alguém generoso contigo, na sua velhice, ensine-o a ser generoso agora. Você precisa entender que o seu filho precisa aprender a lidar com dinheiro, para não ser alguém que vai depender de você aos 40 anos de idade para organizar a sua vida financeira. Ensine agora.
para que ele então saiba lidar com o dinheiro durante toda a sua vida. Queridos, segundo princípio que nós aprendemos nesse texto a respeito do dinheiro é que o dinheiro é um instrumento para promover o ensino da palavra. E aqui eu quero esclarecer de novo, isso aqui não é teologia da prosperidade. Não é dê para a igreja aquilo que você não tem, para que a igreja sustente as suas obras. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que nesse contexto, o princípio que nós extraímos é que a generosidade, o dinheiro que é empregado na casa do Senhor, serve para a promoção do ensino da Escritura. Versos 5, a parte B do verso 5 até o verso 9 nos diz assim: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os capitães de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. E daqui nós estamos mostrando que o texto ensina que aquilo que nós ganhamos, as nossas finanças, quando empregadas dessa forma, servem para a promoção do reino de Deus. Observe comigo o quanto foi arrecadado, em outros termos, em outras traduções, com essa chamada de Davi. O texto nos diz que foi arrecadado um montante de aproximadamente 170 toneladas de ouro, cerca de 10.000 peças variadas de ouro puro, cerca de 350 toneladas de prata, cerca de 630 toneladas de bronze, cerca de 3.500 toneladas de ferro, além de pedras preciosas. E qual que era a finalidade disso tudo, queridos? Por que um montante desse? Qual era a finalidade que o texto está apresentando para nós? A finalidade era a construção e a administração do templo. E o que era o templo? Qual era a função do templo, queridos? É interessante o que o verso 7 e o verso 9 dizem. O verso 7 diz que eles deram para o serviço da casa de Deus. Agora o verso 9 nos diz que eles deram liberalmente ao Senhor. E quando nós olhamos para a função do templo, e aqui a nossa argumentação vai nessa linha, o templo era um local de oração, o templo era um local de ensino da lei, o templo era um local de sacrifícios diversos ao Senhor, era no templo que as tribos subiam anualmente para cultuar a Deus, e o templo significava a presença real de Deus no meio do seu povo. Então, queridos, nesse contexto, o que nós estamos percebendo é que o dinheiro, ele serve para a promoção do reino de Deus. É por isso que nós tivemos aqui nesse mês os cofrinhos missionários. O dinheiro que nós temos está fazendo com que o reino de Deus esteja se expandindo cada vez mais. É por isso que nós precisamos aprender essas primeiras lições que Salomão aprendeu. Ser econômicos e ser generosos. Porque quando nós temos o nosso coração desprendido do dinheiro, nós somos generosos e a obra do Senhor cresce. E, mais uma vez, é tão interessante como o autor das crônicas diz, que eles deram literalmente ou liberalmente ao Senhor. Não é para o pastor, não era para o sacerdote, embora eles administravam tudo isso. Não era para nenhum profeta, era para o Senhor. Mais uma vez, é tão difícil falar sobre isso em tempos em que a teologia da prosperidade, ela tira quase que toda a verdade bíblica a respeito do dinheiro, mas nós precisamos entender que a Bíblia não condena o dinheiro.
sim a forma como nós o tratamos. O templo foi construído para ser um ponto de encontro do povo de Deus, queridos. Promover a propagação da palavra. E até hoje é dessa forma. Claro que nós não estamos falando do templo como ele era no Antigo Testamento, com Deus tendo a sua moradia naquele local e apenas ali. Mas as necessidades da obra e do reino de Deus continuam as mesmas. Quando nós olhamos para as necessidades, tanto do templo naquela época, quanto para a igreja hoje, são basicamente as mesmas. E o meio de se manter a obra de Deus, é claro que nesse aspecto, financeiramente falando, não mudou. Depende também da nossa generosidade até hoje. Então, queridos, nós precisamos de tudo isso também. Terceiro princípio que nós aprendemos a respeito do dinheiro, princípio bíblico que nós aprendemos sobre o dinheiro, é que do dinheiro nós somos apenas mordomos de Deus. Nós somos mordomos. E você sabe qual é o conceito de mordomia? O conceito de mordomia não é aquele conceito que nós talvez aprendemos durante toda a nossa vida, que é alguém que fica sentado, fica deitado o tempo todo, na mordomia, não é mesmo? Mas o conceito de mordomia é ser mordomo, ser alguém que cuida de tudo para alguém que é o dono de verdade. E o texto está mostrando que nós não somos donos de verdade, mas apenas mordomos. Nada é de fato nosso. Tudo é de Deus. Acompanhe comigo o verso 10 ao verso 17. Aqui Davi, então, diante de todas as ofertas feitas, Davi, então, faz essa oração. E aqui nós extraímos essa conclusão de que nós somos apenas mordomos e não os donos. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Queridos, nós somos apenas administradores. Teu carro não é teu. O salário que você ganha não é teu. A tua casa, a casa onde você mora não é sua. O trabalho que talvez você tenha estudado durante anos para conseguir, não foi conquistado pelo seu poder propriamente. Tudo vem de Deus. Tudo é de Deus. O verso 11 basicamente nos diz que Deus não precisa da nossa generosidade. Ele não é um mendigo que está aqui solicitando que nós tragamos as nossas ofertas e solicitando que, por favor, mantenham a minha obra de pé, porque Ele é o dono da riqueza. Ele não precisa da nossa generosidade. Ele é o rei de tudo. E é isso que nós precisamos entender, em primeiro lugar, sobre mordomia. É que Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da minha conta bancária. Ele é o dono dessa moeda que está na tua carteira. Independente da quantidade, Ele é dono de tudo. Seu dinheiro, aquilo que nós consideramos como nosso, é dele. No verso 12,
em resumo, diz que Ele é quem criou tudo quanto pode ser chamado de riqueza. E Ele distribui a quem Ele quer, na medida com que Ele quer. Se nós temos o nosso sustento hoje, se nós temos alimento na nossa mesa, temos condições de trabalhar, é porque Ele abriu a sua mão para que a gente tivesse tudo isso. Tendo muito ou tendo pouco. Ele é dono e é Ele quem distribui. Dos versos 13 ao 16, diz que nós não temos glória em ofertar nada. Ou seja, quando nós trazemos a nossa oferta diante de Deus, até a igreja, e consagramos ela ao Senhor, nós não podemos nos gloriar por causa disso. O que esse texto está nos dizendo é que nós não temos glória nem de ofertar ao Senhor, porque nós recebemos das mãos dele, e nós apenas voltamos para a mão dele. As tuas mãos recebemos e as tuas mãos nós te damos. Às vezes a gente fica com essa ideia de que o meu dinheiro é meu. Eu suei tanto para conseguir, mas o que está aqui no texto é que nada é nosso. Nada é nosso por direito. Tudo é de Deus, queridos. No verso 17, o texto diz que ofertar sem sinceridade e voluntariedade não agrada a Deus. E aqui eu trago à mente dos irmãos aquele exemplo da história de Ananias e Safira. Estão lembrados? Ananias e Safira, no livro de Atos, fizeram uma espécie de combinado entre eles, e eles venderam um campo e eles retiveram parte do dinheiro. E eles então mentiram que estavam entregando tudo para que eles se igualassem e fossem louvados como Barnabé foi. E o que aconteceu com eles foi que eles ganharam a morte, porque eles mentiram para o Espírito Santo. Não havia sinceridade e não havia voluntariedade. É claro que nós não estamos aqui pregando que se você não doar e não entregar a sua oferta dessa forma, você vai ter o mesmo destino. Não é isso. O que nós estamos falando é que mais vale um coração sincero e voluntário do que a quantidade de dinheiro que a gente oferta. Está lembrado da oferta da viúva? Enquanto vários ali, Jesus estava sentado perto do gasofilácio, vários ali estavam entregando sacos de dinheiro aos pés ali dos apóstolos, mas veio uma viúva e entregou 2 moedas. E Jesus disse, ela entregou mais. Porque ela entregou com o seu coração e de espírito voluntário. Queridos, e o último princípio que nós aprendemos sobre o dinheiro, o princípio bíblico que nós aprendemos sobre o dinheiro é que lidar com o dinheiro de forma bíblica é um exercício constante. É um exercício constante. Versos 18 a 22, para nós encerrarmos. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação, agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios e abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Verso 18, queridos, Davi ora pedindo para que essa disposição que o povo teve em ser liberal, em entender que tudo vem de Deus, entender que nós precisamos ser bons gerenciadores das nossas finanças. Tudo isso que o povo acabaram de fazer, o que Davi está pedindo
é que isso seja conservado no coração do povo. Ou seja, não é só um movimento para encher um cofrinho missionário, embora isso seja importante, mas a nossa liberalidade precisa ser constante. Precisa ser algo que não se abala. A nossa mordomia, a nossa generosidade, elas precisam estar constantemente no nosso coração. Por quê, queridos? Por que Davi pede isso? Para que Deus conserve isso no coração do seu povo, generosidade. Porque o coração do homem é enganoso. Porque o coração do homem é sedutor. Porque o coração do homem é corrupto e o coração do homem é ganancioso. E pode ser que conforme o homem vá ganhando as suas riquezas, aumentando as suas posses, de algo que vem do Senhor, seu coração se engrandeça e ele diga: eu não preciso dar tanto. Eu não preciso levar tanto. Vou dar apenas uma pequena parcela. E o que o texto está nos dizendo é que nós precisamos ser constantemente liberais e generosos e entender tudo isso que a gente acabou de estudar. Isso precisa ser um exercício no nosso coração. Nosso coração não pode ser tomado pela ganância para que nós retenhamos aquilo que a obra de Deus necessita e aquilo que nós precisamos fazer com o nosso dinheiro. Versos 21 e 22 diz, e é interessante isso aqui. Versos 21 e 22 dizem, eles nos mostram, na verdade, que a liberalidade em relação ao nosso dinheiro, ela produz uma união e uma alegria. Você percebeu no texto que o povo, no outro dia, depois de ter levado toda aquela oferta, toda essa tonelada de ouro, prata, ferro, bronze, o povo ainda no outro dia ofereceu sacrifícios de 1000 bezerros. 1000, o que mais? Vamos olhar o texto? Sacrifícios de 1000 bezerros, 1000 carneiros e 1000 cordeiros. Quando nós vivemos numa comunidade que não tem o seu coração na riqueza, que não tem o seu coração no dinheiro, onde a liberalidade ela é vista, existe um alvo em comum, parece que a alegria e a disposição em prol da casa de Deus, em prol do reino, ele toma conta de todos nós. Nós estamos aí prestes novamente a repensar a construção da sede da nossa congregação. E é nesse contexto, nós podemos aplicar isso exatamente nesse contexto. Será que todos nós vamos realmente entender que precisamos ser liberais com essa obra que ainda nem começou? E ver as paredes se levantando, para que a palavra de Deus seja pregada naquela região mais uma vez? Para que pessoas sejam evangelizadas mais uma vez? É nesse contexto que nós estamos falando. É nesse contexto que o nosso coração precisa ser liberal. Porque quem ama a riqueza, retém o seu coração nela. E quem retém o seu coração nas riquezas que podem adquirir, a palavra de Deus diz que cai em avareza. E a avareza é idolatria. Portanto, queridos, esses foram 4 princípios que nós podemos aprender a como lidar com o nosso dinheiro. Vamos lidar com o nosso dinheiro entendendo que isso é aprendizado. E as crianças precisam aprender, crescer aprendendo a lidar com isso. Nós aprendemos nesse texto, inclusive, que a obra de Deus depende do dinheiro, do meu dinheiro para se expandir. O reino de Deus precisa disso. Mas não é uma troca. Não é traga isso para que Deus te abençoe. Não é assim. Mas Deus escolheu também dessa forma para que o seu reino seja expandido. O dinheiro que nós temos, isso também nós aprendemos nesse texto. O dinheiro que temos não é nosso, mas de Deus. Não considere isso como seu, fruto do seu trabalho. Mas é Deus quem proporciona isso para nós. E nós aprendemos também nesse texto que ser generoso e liberal com o nosso dinheiro é um exercício constante. É constante. É mensal. É diário. É fazer com que o nosso coração não se prenda aos nossos bens materiais,
Isso é demonstrar que nós sabemos lidar com o nosso dinheiro. E por último, querido, eu quero fazer apenas algumas aplicações práticas para nós. A primeira aplicação prática que eu quero trazer, segundo esse texto, é que você precisa incentivar os seus filhos a entregar. E aqui eu disse que não era sobre dízimo. Lá no início eu falei que não era uma mensagem sobre dízimo. No entanto, esses princípios servem também para o dízimo. E eu quero instruir você a instruir os seus filhos a dizimarem, a entregar suas pequenas moedas ali, seja pouco, seja mínimo, mas dê a oportunidade do seu filho levar o envelope até lá. Você vai ver o quanto isso é valioso para ele. Ensinar aos seus filhos finanças com a casa de Deus e finanças pessoais, para que no futuro ele saiba a lidar com o seu próprio dinheiro. Segunda aplicação prática que eu quero trazer para os irmãos é que nós, eu e você, nós precisamos ser fiéis nos nossos dízimos e ofertas. E eu entendo aqui, queridos, que o centro da controvérsia em relação ao dízimo e às ofertas, se são neotestamentárias, se são apenas para o Velho Testamento, ou se são para o Novo Testamento, se nós hoje temos certa obrigatoriedade com o dízimo, ele não repousa na ordem. A controvérsia repousa no nosso coração. Porque quem não cultiva esse entendimento que nada é nosso, que tudo vem de Deus, ele nunca vai entender que não precisa de uma ordem para ele vir aqui entregar o seu dízimo. Se nós não entendermos que tudo aquilo que nós temos vem de Deus, a gente nunca vai ser fiel nos nossos dízimos e ofertas. E eu não entro nessa discussão de que se é do Novo Testamento, se é do Velho Testamento. Eu apenas olho para o texto e percebo que as mesmas necessidades do templo daquela época são basicamente as mesmas de agora. O reino precisa crescer, famílias precisam ser alimentadas. Como isso é feito? Com a nossa generosidade. E a última aplicação que eu trago para os irmãos é que nós precisamos nos lembrar de que nós apenas cuidamos do que é de Deus. Tudo é dele, e sem ele, queridos, nós não temos. Se nós consideramos que o dinheiro é nosso, se nós consideramos que nós é que ganhamos com o nosso esforço, nós caímos num sério erro e não consideramos o seguinte: se não é o Senhor, nós não temos saúde. Se não é o Senhor, nós não temos os dons necessários para o nosso trabalho. Ou seja, tudo isso que você aprendeu na faculdade, tudo isso que você aprendeu durante a sua carreira profissional, se não fosse o Senhor dotando você desse conhecimento, desses dons, você não exerceria nenhum tipo de profissão. Nem a profissão que nós temos é nossa. Se não fosse o Senhor nos dotando das capacidades que nós temos para desempenhar aquilo que nós fazemos, nós não teríamos condição de levar comida para a nossa casa. E se não fosse o Senhor, queridos, nós não teríamos uma economia nacional favorável para que a gente tivesse a nossa renda. Até nisso o Senhor intervém. Ele nos dá dons, Ele nos dá saúde, e o Senhor também até mesmo intervém na economia para que não falte mantimento na nossa casa. É nisso. Os irmãos conseguiram entender que se não fosse o Senhor, todos os dias, nos trazendo aquilo que é necessário para que a gente levante dia após dia para ganhar o nosso pão, se o Senhor não desse tudo isso para nós, a gente não teria nada. O que Davi reconhece aqui é justamente que se nós temos o que comer, se nós temos o mantimento na nossa casa, é porque o Senhor é misericordioso. E aquilo que nós trazemos para a casa do Senhor, o dinheiro que nós trazemos,
o dinheiro que nós administramos é fruto do amor de Deus por nós. E se nós temos de fato o coração generoso e entendemos tudo isso, a obra do Senhor não passa necessidade. A obra do Senhor não passa necessidade. Portanto, queridos, esses são princípios bíblicos para que o dinheiro ele fique exatamente no seu devido lugar. Ele fique exatamente na escala de importância da nossa vida. O dinheiro não é o mais importante da nossa vida. O que nós aprendemos nesse texto é que nós tomamos conta dele e ele não tem domínio sobre nós. E quando nós temos domínio sobre ele, as pessoas que estão à nossa volta, elas também são abençoadas. A obra de Deus é abençoada. E o reino de Deus continua se expandindo. Amém. Por isso. Que o Senhor nos abençoe e nos convença de que realmente nós precisamos aprender de maneira bíblica a lidar com o dinheiro, para que o dinheiro não seja mais fonte de desespero, para que a falta dele não seja fonte da falta do sono, para que a falta dele não seja fonte de problemas estomacais. A palavra de Deus está nos dizendo como tratar o dinheiro. E são princípios que nós devemos seguir, se nós quisermos realmente tratá-lo como um servo de Deus. Que o dinheiro é um servo de Deus, mas ele não é um Deus. E nós não servimos a ele, mas ele é quem nos serve. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos abençoa com toda sorte de bênção. O Senhor, ó Pai, não deixa faltar o alimento na nossa mesa. E o que eu rogo ao Senhor nesse momento é que a tua igreja, que cada um de nós entenda, Pai, que tudo vem do Senhor. Não é a força do nosso braço que consegue o mantimento para a nossa casa, mas é a sua misericórdia. E eu louvo ao Senhor por isso, porque nós temos experimentado o seu cuidado em todas as áreas. E eu te peço, Senhor Deus, que a nossa generosidade seja instrumento do Senhor, para que nós estejamos suprindo a necessidade de outros irmãos, de pessoas que necessitam do cuidado da igreja. E, ó Deus, que os nossos bens, aquilo que nós temos, o nosso dinheiro, sirva para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus Cristo é que eu oro e agradeço. Amém. Deus nos abençoe, queridos.